A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco, que nós possamos também estar em comunhão com o Senhor, para cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias nós pegamos a nossa Bíblia, estudamos a palavra de Deus, meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado e grandemente tem sido a alegria do nosso coração. Se você também tem esse desejo de estudar a palavra de Deus, então se ajunte a nós, se inscreva no canal, ative os sininhos para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação. Deixa também o seu gostei, deixa o seu comentário, deixa aqui também a sua colaboração, a sua dúvida e não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, familiares. Vamos evangelizar. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 15. Um capítulo que vai falar de mais de 100 anos de reinado, tanto do reino de Judá quanto do reino de Israel. Uma cronologia, sempre falando de um reino, em paralelo já fala do outro reino, para que a gente possa entender o que estava acontecendo no reino do sul e no reino do norte também. Vamos passar por alguns reis, não é só um rei não, vamos falar de vários reis hoje, quando a ascensão de um e a queda do outro. Nós já começamos a fazer isso no capítulo 14, hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos levar isso praticamente até o finalzinho, já que nós já estamos caminhando para o final do livro 2 de Reis, quando acontece a total queda do reino de Israel. Olha, já estou dando um spoiler para vocês, contando que vai ser totalmente destruído, disseminado todo aquele povo de Israel, justamente pelos maus reis que eles tiveram. Judá ainda teve alguns reis bons que serviam ao Senhor, aqui nós vamos conhecer 2. Mas no reino de Israel, todos os reis que levantaram, todos fizeram o que era mal, pecaram diante da presença de Deus. Mas presta bastante atenção, porque o que acontece aqui no capítulo 15 não está muito diferente do que acontece hoje em dia com o nosso tempo. A única diferença é que antigamente se falavam reis, e hoje em dia são os políticos, os presidentes, os primeiros ministros, mas aqui o ponto é o poder, a sede e o desejo de ter poder. Vamos lá? Verso 1 diz: No ano 27 do rei Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, aquele que nós já estudamos no capítulo anterior, e reinou em Judá. Tinha 17 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Aqui nós estamos falando do reino de Judá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo fazia sacrifícios ali e queimava incensos. E o Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém seu filho Jotão, que era filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando todo o povo. No verso 7 diz: E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto com seus pais no sepulcro de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Na verdade, Jotão, ele já tinha um papel de rei, porque Azarias, ele foi cometido pela lepra, então aqui, como diz, já morava numa casa separada, ele já estava totalmente afastado e o filho dele já reinava, só que não era entronado rei, somente após a morte dele que o filho dele oficialmente passou a ser o rei de Judá, reinando em Jerusalém. Verso 8 diz: No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, lá em Samaria, no reino do norte, e reinou durante 6 meses apenas. E já vamos descobrir por que ele reinou tão pouco tempo. E que diz: E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Então, ele morreu muito cedo, através de uma conspiração, e por isso foi muito curtinho, apenas 6 meses o reinado dele. E a partir do verso 12, nós vamos estudar sobre o cumprimento da palavra do Senhor.
O Senhor manda a Eliseu, o profeta, ungir o capitão do exército de Israel, Jeú, como o rei de Israel. Ele vai, mata o rei de Israel da época, mata também o rei de Judá e reina sobre Samaria. Fez muitas coisas conforme a palavra de Deus, mas também andou contra a palavra do Senhor e pecou. E por esses pecados dele, o Senhor prometeu a ele que a descendência dele ficaria por mais 4 gerações. E depois de 4 gerações, eles não reinariam mais sobre Israel. Esse reinado termina aqui com Zacarias. Então o Senhor cumpriu a sua palavra, 4 gerações, e está acabando o reinado da casa de Jeú. Verso 13, vamos estar sobre Salom. Veja, Salom, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Israel, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Se o outro havia reinado 6 meses, ele foi lá e conspirou contra ele. Esse aqui reinou apenas 1 mês. Por quê? Porque Manaém, filho de Gade, subiu a Tirza e veio a Samaria e feriu Salom, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Mas este Menahem, este rei, ele era extremamente cruel, de uma maldade assim, indescritível. Verso 16 diz: Então Menahem feriu a Tirza e a todos o que nela haviam, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe tinha aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. É tão assustador imaginar algo semelhante a isso, né? Ele pegou todas as mulheres grávidas e ele cortava ao meio a barriga dessa mulher, e assim essa mulher morria, sangrava até a morte, né? Todas as mulheres ele feriu, as mulheres grávidas, matou o povo, judiou do povo, fez o que era, não somente o que era mal, o que era cruel diante dos olhos do Senhor. E continua dizendo no verso 17: Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, 10 anos de sofrimento e crueldade, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra de Menahem, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão não fosse contra ele, a fim de firmar o reino em sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Assíria, por cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou contra a terra deles. E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaia, seu filho, reinou em seu lugar. 10 anos durou o reinado dele, mas ele morreu de morte natural mesmo, né? Tanta maldade, 10 anos de muito sofrimento para o povo. Vejam que era um rei, né? Ele era covarde, porque ele teve a condição de assassinar o rei anterior e tomar posse da posição dele como rei, mas ele não teve coragem suficiente de defender o povo de Israel para ir uma batalha. O que ele fez? Ele despojou o próprio povo dele e deu toda aquela quantidade de dinheiro para o rei da Síria, falando: olha, você não precisa matar a gente para pegar o nosso dinheiro, tá aqui, olha, todo o dinheiro, leva, só não lute contra nós. Então, verdadeiramente, um rei covarde que andava contra toda a palavra de Deus. Verso 23. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaia, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Reinados muito curtos, né? Um reina 6 meses, outro reina 1 mês, outro que reinou um pouquinho mais, reinou 10 anos, e agora um reino de apenas 2 anos. E todos estes andavam contra a palavra do Senhor. Verso 25 diz: E Pecaia, filho de Remaliz, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria. Então era um matando o outro para se tornar rei. É uma coisa assim absurda, era um canibalismo real. Verso 27. E no ano 52 de Azarias, esse Azarias ele está lá no reino de Judá, andando conforme a palavra do Senhor 52 anos. No verso 27 continua dizendo: No ano 52 de Azarias, rei de Judá. Vejam que no reino de Judá é
longos 52 anos de reinado. Nesses 52 anos de reinado passaram 4 reis diferentes no reino de Israel. E diz assim: então começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel e Samaria 20 anos. Esse reinou um pouquinho mais. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglate, rei da Assíria, e tomou a cidade Ijon, e Abel-bate, Maacá, e Janoa, e Quedes, e Razor, e Gileade, e Galileia, e toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Veja que esse rei entra e sai dominando as cidades de Israel, porque eles estão muito enfraquecidos, estão muito apartados do Senhor, um povo muito pobre, muito miserável, reis covardes, tudo errado. E assim nós vamos ver consequentemente até se acabar todo o reinado mesmo de Israel. Não acontece nesse capítulo, mas nós já estamos andando, caminhando para este fim. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Verso 32. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou então a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Veja que aqui tem uma troca de nome, Uzias e Azarias, mas é a mesma pessoa. Somente o escritor, quando ele escreveu, no começo ele escreveu Azarias, depois ele escreveu Uzias, mas nós estamos falando exatamente do mesmo rei. E ele fez o que era reto, vejam que é a 3ª geração andando em retidão com o Senhor. Então, já lá no finalzinho, verso 37 diz: naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel. Veja que Judá estava vivendo em paz todo esse período, mas em determinado momento o Senhor falou: também vou contra você. Vou contra seu povo, porque seu povo ainda adora outros deuses, queima incensos, faz sacrifícios. E os reis iam entrando, eles iam andando em retidão com o Senhor, mas o povo nem sempre estava em retidão. Eles não destruíam esses montes, né, esses locais de adoração de outros deuses. Então o Senhor também pesou a mão contra eles, e veja que 2 reinados diferentes, tanto da Síria quanto Israel do Norte, vão contra Judá. No último verso, para acabar esse capítulo de tantos reis, diz assim: e Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glórias a Deus, aleluia. Termina esse capítulo. Muitos reis maus, muitos reis pecadores, aqueles que andavam em total transgressão contra o Senhor. Glórias a Deus. Nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse estudo bíblico. Nosso Deus e nosso Altíssimo Pai, mais um dia, Senhor, nos colocamos diante de Sua santa e gloriosa presença para Te agradecer por mais um dia de vida, por mais esse estudo da Tua Palavra, e também, Pai, pelo entendimento que não é o poder do mundo, nem a ganância, nem a arrogância, nem nada que pertence a essa terra, Senhor, que nos faz bem, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua benevolência na nossa vida. Isso sim é o verdadeiro poder. Te pedimos, Pai, segura a nossa destra, esteja junto conosco para que possamos, Pai, usufruir de todo o Teu poder, de toda a Tua glória em nossa vida. Tudo que Te entregamos em Tuas mãos, e também aquilo que Te pedimos, é em nome do Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.